Pode ser? Bom, estamos aqui mais uma vez diretamente da Vivax TV, uma TV que pensa em você. E hoje aqui nesse podcast nós temos o prazer de ter como convidado aqui para bater esse papo maravilhoso. Serão 3 na sequência com ele. E o primeiro bloco é com esse cara que eu tenho um prazer, meu amigo. Cara, assim que eu cheguei em São Paulo, o primeiro que abriu as portas para mim foi esse cara aqui, Douglas Lima. É isso mesmo, hein, Johnny? E você também? Douglinhas. Tudo bem. Obrigado, viu, Douglinhas? O prazer é todo meu. Topar vir aqui, falar aqui, conversar comigo, bater um papo aqui, contar a sua experiência aqui pra gente, que procura trazer conteúdos para artistas, produtores, quem trabalha no meio, quem tem escritório, quem sonha em ter uma carreira artística, quem quer entrar para esse meio do entretenimento, seja como um palhaço, ou como um cantor, como uma banda de forró, uma banda de rock. Todos eles passam por um processo, né? Um processo no mercado, que é você primeiro passar a conviver com profissionais que você precisa para poder, né, alcançar, né, o sucesso. Isso depende de equipe. E você Douglas Lima, sempre foi, até hoje, uma referência quando a gente fala do profissional como divulgador. Que você, eu te conheço. Comecei como divulgação. Sim, mesmo. é um dos melhores, assim, com a experiência que você tem, porque você divulgou. Conta um pouco, você divulgou quem? Em que ano você começou a trabalhar com isso, Douglas? Comecei em divulgação em 1970. 70? 70. Eu não existia, 71. eu estava no saco do meu pai. Comecei na gravadora RCA. RCA. São Paulo. Nessa época, RCA, quais eram os artistas que tinham naquela época? O cast era fantástico. Bete Carvalho, Nelson, Newton César. Gessé era de lá? Não, Gessé não. Gessé não era. Sim. Gessé nem tinha gravado nessa época. Não tinha gravado ainda, em 70 não, né? Vários artistas. Sim, mas o Nelson era o rei do gogó, né? Não, Luiz Gonzaga. Luiz Um dos Gonzaga. maiores vendedores. Luiz Gonzaga. O cast deles era fantástico. Luiz Gonzaga, você conviveu com ele, Douglas? Não, pouco. Em divulgação. Mas você teve você teve a oportunidade de estar com ele, sim, né? Sim. Como é que foi essa oportunidade de estar com o Luiz Gonzaga? Fazendo rádio, né? Porque Fazendo o rádio. artista que ele era do Nordeste, vinha para São Paulo. Sim. E eu fazia o trabalho de rádio e televisão. Levava ele, marcava entrevista, organizava, levava ele em todas as rádios. Sim. Entendeu? Nessa época, Douglas, as rádios era AM ainda, não, Douglas? Era AM. Tá era vendo? AM, Rádio AM, você não sabia? Era uma outra frequência, AM, ondas curtas, né? Mas potente, que roda aí, tem uma força incrível. Tinha rádio que pegava o Brasil inteiro. Brasil. Por A exemplo, Globo, Rádio Globo AM, né? Tupi. Era a Rádio Nacional. Rádio Nacional. A de Brasília, né? Pegava o Norte e Nordeste. Tanto é que a maior parte dos jogos do Flamengo. Sim, do Campeonato Carioca. Por isso que a maior torcida. Sim, devido a essa rádio. Sim, com certeza. Eu me lembro disso, eu sou paraibano, né? Eu nasci no sul, mas no sul da Paraíba, né? E lá, nós, talvez não, com certeza, a Paraíba é um dos estados que tem, não só a Paraíba, mas tem muito, mas é um dos estados que tem muito flamenguista, né? Por conta, minha família inteira é flamenguista. O Norte e Nordeste quase. Porque passava o Campeonato Carioca lá, né? Então muito vascaíno. Pela rádio, assim, a força, sim. Então, nessa época, quer dizer, as rádios que você tinha, que visitava eram as rádios que eram AM, não existia rádio FM, né? A FM chegou em 90, né, Douglas? Acho que 90, não, perdão, 80 e pouco, 85, por aí, né? Por aí. Que veio as FMs pós-ditadura, eu acredito, né? Que não foi, acho que foi isso, não tenho certeza disso. Até uma coisa. Quem souber aí pode comentar aí essa informação pra gente. Bom, e aí, e essas rádios eram onde aqui em São Paulo, Douglinhas? Que bairro era? Por exemplo, você lembra disso? Bandeirantes era no Morumbi até hoje. Que é no mesmo lugar? Sei, conheço Rádio ali. América, na Vila Mariana. Que hoje hoje, em frente, no mesmo lugar. A Rádio América, aquela ali que é no final da Paulista? Isso. Pô. Um pouco pra frente. Sim, com certeza. Em cima da 23 ali, né? Na época do AM, né? Sim. Foi uma grande rádio, do FM depois. Né? Sim. E a Tupi, né? Tupi. Que era no Sumaré,
Sim. comecei, era Sumaré, entendeu? E Sim. outras rádios importantes, Bandeirantes. Bandeira, sim. No Morumbi, né? Tá, e essa sua experiência com, por exemplo, você tem alguma história que aconteceu com você, com o Luiz Gonzaga, que você acha, assim, que pra você foi uma surpresa ou uma decepção? Na época eu devia ter 21, 22 anos. Era um menino. Não tinha o teor de ver a grandiosidade do talento e do artista que era o Luiz Gonzaga. Gostava de ouvir, Sim. mas não dava o devido valor. Não dava espaço pro... Calbi Peixoto, sim, que era, Nelson Gonçalves, sabe? Você não dava o valor. Depois de 10, 15 anos que eu vim me honrar de ter trabalhado com esses grandes artistas, né? E dei a sorte de começar numa gravadora como a RCA, que era americana, né? Sim. E essa gravadora, nessa época, já tinha vale refeição, vale transporte, que não existia na América Latina. Já era um... pagava em dólar, que entendeu? coisa. Dei muita sorte, né? Eu até entrei por coincidência, porque eu venho de uma família de músicos. Meu pai era maestro, tocava baixo, minha mãe tocava violino, piano. Que isso, Douglas? Todos da música. E eu sou caçula, eu não afino uma nota. Que isso, Douglas? Mas amo a música. O meu pai me levava na Sinfônica. Sim. E às vezes me chamava. Que tinha os concertos, né, Douglas? Aí levava e me chamava, né? Tinha 20, 30, 40 músicos na Sinfônica lá de Santos. Sim. Aí ele me chamava, falava, faz só essa nota para eu te apresentar pro pessoal. Esse é meu filho mais novo, batia no dó, fazia. Os caras ficavam de boca aberta, falou, seu João, era João de Lima. Não é possível, o cara não afina uma nota. Ele falou, mas ama a música. Mas ama a música. Aí eu cresci ouvindo as músicas antigas, né? Aí quando eu entrei na gravadora, foi meio assim o presidente, que era da América Latina. Sim. Eu fui fazer entrevista por intermédio de um amigo meu, ele gostou de mim. Aí, mas eu não tinha experiência. A experiência, não sabia nem por onde começar. Que era não sabia o que estava, onde estava. Sabia que era um emprego bom, era para vender. Você estava de olho no ticket de restaurante, que era bom, os benefícios, né? Não, o benefício eu nem sabia direito que era tão bom. Sei. Nem mais ou menos quanto ia ganhar. Aí voltei lá falar com o diretor. Eu falei, presidente, quando eu vim aqui, e para mim ficar na divulgação, que é rádio e televisão. Ele falou, mas com essa idade você não tem experiência, não tem como te colocar. Aí chamou outro diretor, não tem como te colocar. Alfredo Corleto era um deles e outro Antenor. Aí eu falei, tá bom, então já não dói. Tem o diretor da Hebe, tem o diretor do Bolinha, tem o fulano tal da rádio. Tem 150 pessoas na sua frente com experiência total. E aqui só tem cara experiente. Falei, então tá bom. Aí eu liguei pro presidente para agradecer. Ele falou, o emprego é seu, me coloca o diretor. Aí eu entrei. É mesmo? Não, ele foi na marra, eu quero ele. Eu quero ele, acabou. E ele sabia que eu não conhecia a rádio. Não tinha experiência, tá. Aí, graças a Deus, eu me dei bem. Primeiro artista que eu saí foi em 1971, Christian Ralph. Christian Ralph. Primeiro, olha o que tempo delícia. que os caras têm. O primeiro artista que eu saí, fazer rádio. Eles gravavam pop. Pop. Eles não faziam aquelas versões. Eles faziam aquelas versões americanas, mas isso depois de muito tempo. O Fábio Júnior fez isso também, né? Fábio Júnior, Terry Winter e outro. O Gessé, né? Gessé era o Fly. Ele que o nome artístico dele, né? Não, Fly era música. A música do sucesso. Fly, tá. Porque eles tinham os nomes artísticos, né? Cada um tinha um nome que era diferente. Eu esqueci até o nome que o Gessé colocava. Mas estourou no mundo, né? E foi gravado aqui no Brasil. Sim. Aí ali você trabalhou com essa turma ali, né? Com o Luiz Gonzaga. Né? Por ordem eu fiquei. Quem era o artista ali, referência na época? Quem era? Martinho da Vila. Martinho da Vila? Já era? Bete Carvalho.
E o Nelson? E o Nelson? Nelson já era um dos Nelson. maiores vendedores. Já, também né? Já vinha sucesso desde que eu era moleque. Sim. O Luiz Gonzaga também vendia bem, muito respeitado. Mas o Luiz Gonzaga já era uma coisa mais recente, né, Douglas? Daquele momento, era uma né? coisa que tocava era contemporâneo, menos em São sim, Paulo, era novo, né? Era novo. uma novidade boa, né? O Luiz Gonzaga, na sua... Hoje, né, mas assim, eu vejo até... Para mim, na minha concepção, não sou uma referência para isso, estou falando porque a minha, né, pelo que eu percebo, a música popular brasileira, na minha visão, ela é a música popular brasileira, ela é sertaneja, ela é totalmente sertaneja por essa conta das raízes do sertanejo do Nordeste, que é a música raiz do Nordeste, a música sertaneja do Christian Ralph, por exemplo, você está falando em 71, como era diferente, né? Isso na época, em 71, o artista... a música raiz, Cílio Salo e várias Milionários é Rico já existia, já estava bem. Nessa época não? ainda não. Não, existia, mas não estava ativo. De 80, tá. mais ou menos 78, né? E aí os artistas, eles que tocavam em São Paulo, entendeu? O sertanejo só tocava de madrugada no interior, Minas Gerais, interior. Não do norte e nordeste, do sudeste para baixo. Sim, só tocava de madrugada no AM. Tá. Então, não tocava na programação normal da rádio. A música programação normal da rádio era muita música americana, né? Teve uma época que foi americana, né? Não sempre americana. Sim. E algumas rádios que continuaram, né? Como Antena 1, outras, né? E ali você conseguiu... Né, ter essa começou a conhecer o mercado, a trabalhar ali. Comecei a conhecer o mercado, né, da parte. Como funcionava. E quando eu era garoto, tinha 16, 17 anos, fizeram um show com Noite Ilustrada e a pessoa pediu para mim organizar. Eu tinha 16, 17 anos, eu organizei. Aí o cara que falou que ia me dar o apoio sumiu, era um cantor, Nilo Alves era o nome dele. Aí sumiu, eu fui fazendo tudo sozinha, eu escrevi na cartolina, nas folhas, coloquei na rua e fui fazendo essa divulgação. Quer dizer, não deu para ganhar nada. Hoje, seria R$200. Sim. Mas fiz tudo direitinho. Fez acontecer. Foi o primeiro. Aí, essa experiência pequena e amador, né? Sim. Mas aí, quando eu entrei na RCA, eu fui aprendendo, né? Sim, como divulgar. Como divulgar, como fazer o relacionamento, né? Saber ouvir, saber aprender, né? Sim. Consegui aprender muitas coisas. E a sua experiência... Aí passei para empresário, quando eu saí da gravadora. Sim, né? mas lá, eu quero ouvir ainda um pouco do Nelson, cara. O Nelson a primeira vez que eu o conheci... Porque ele era uma pessoa exótica. Eu era garé. Aí ele chegou do Rio, eu não conhecia pessoalmente. E tinham 4 divulgadores, o Horácio, o Português, o Basílio e mais um outro que eu não lembro. Sim. E o Horácio, primeiro. E eu que tinha lá, né? Aí eles falaram, Nelson, o Português está com a Bete Carvalho e o Horácio está, acho que com o Martinho, não lembro qual artista, fazendo rádio e televisão aqui em São Paulo. Então, você vai ter que sair com o Douglas, que está há 4 meses aqui, que veio de São Vicente e tal, mas já conhece todo mundo, o pessoal de rádio, que no caso eu, né? Já conhece bem ele, gostou. Porra, eu sou o rei do gogó, porra, não saio com essas merda, porra. Eu sou o rei do gogó, não vou, porra nenhuma. Pega um avião que eu vou voltar pro Rio. Não, Nelson, não saio, porra. Porra. Quer me colocar com esse... Vocês estão me pondo... Tipo, saco de lixo. Sair com um menino que não conhece porra nenhuma, com todo respeito aos ouvintes. Aí fiquei esperando, né? Esperando. Primeiro contato com o Nelson. Primeiro contato. Que bom, hein? Aí o diretor conversou com ele, falou, vou sair uma vez só, então vou fazer umas 5 rádios e olhe lá, hein? Quebrar o galho aí, vamos lá. Aí pediu para alugar o Galaxy, eles andavam de Galaxy. Só. Aí fui com ele, primeira rádio Bandeirantes. Saí com ele da Santa Cecília para o Morumbi. Ele parou 8 vezes para tomar café e fumou um maço de cigarro. Que isso? No caminho até a Bandeirantes.
Aí foi lá, contou umas histórias para fulano, para cicano, para não sei o quê, e ficou. Aí voltamos. Ué, o menino é gente boa, pô, vou sair com ele amanhã de novo. Aí fiquei conhecendo, né? Fiquei conhecendo. Mas ele era muito engraçado. Sim. Uma vez tinha esse divulgador, o português, antes de eu entrar na gravadora, foi levar o Nelson no aeroporto de Congonhas. Aí o pai dele tinha dado para ele, ou era do pai, ou dele, um Aeroílis. Primeiro no Brasil que tinha um acendedor elétrico. Sei. Aí o Nelson falou, pô, vou fumar um cigarro. O português falou, pô, Nelson, esse carro é do meu pai, ele comprou faz tempo, foi caro. Pô, bora, uma honra pro seu pai ser com o rei do gogó, por ser rei do gogó, disse o Sinatra. Antes ele falava Frank, mas ninguém sabia. E o Sinatra falou que sim, o rei do... Eu vou fumar assim, abre esse vidro, isso aqui e tal. Foi preço posto, o português para ele não acender, estava com isqueiro, ele falou, eu não tenho. Ele falou, pô, mas tem isso aqui, o que que é? Aí ele falou, isso é o isqueiro do carro. Apertava o botão e saía a brasa e acendia. Pô, ele não conhecia nada, né? Meio louco. Falou, conheço pra caramba, deixa comigo. O português, ele apertou, viu a brasa, acendeu o cigarro, sacudiu, jogou como se fosse um fósforo na 23 do português, quase teve um infarto, pensando no pai, né? E outras coisas engraçadas. O Nelson era muito gozado. Sim, né? Era muito espontâneo, né? Muito, Às vezes eu vendi alguns shows dele, né? Não muito, mas mesmo na gravadora eu consegui vender alguns shows. Aí ele estava cantando, o cara fala, boemia. Passava outro boemia. Já sei, porra. E os caras davam risada, mas ele estava falando de verdade. Então ele tinha coisas engraçadas. Sim, fiz uma amizade boa e acabei vendendo o show dele durante 10 anos. Sim, do Nelson Gonçalves. E depois que eu saí da gravadora, eu encontrei o Sérgio Reis. Mas Sérgio Reis já era uma outra fase, já chegando em 80 ali, né? Já era mais na frente. Ainda não tinha gravado O Menino da Porteira. Não. Aí ele falou pra Nem mim... Pinga em Mim? Não, não? Também não. Aí ele não estava nem muito bem, né? Estava tentando fazer... Ele sempre foi pequenininho daquele tamanho? 1,99. De chapéu e bota, 2,30. Aí eu encontrei com ele e ele falou, você já tinha vendido o show? Eu falei, eu saí da gravadora e estou vendendo o Marcos Roberto, que era um artista dos Marcos anos. Roberto. Marcos Roberto. Sim. Aí ele falou assim, eu falei, tem uma música tua que está tocando em Goiás, Mato Grosso, que é O Menino da Gaita. Aí ele falou assim, que legal. Falei, se fizer um trabalho é capaz de ir para primeiro lugar, né? Eu já conheci algumas rádios fora de São Paulo. Aí ele falou, tá bom. Aí eu falei, eu poderia tentar vender algum show. Ele falou, meu empresário é o Corumba. Corumba. É o Corumba. Fala com o Corumba. Empresário do Jair Rodrigues, a ele Regina e outros artistas fortes na época. Do Mussum lá, aquele grupo de samba. Dos Trapalhões? Não. Original do Samba. Original do Samba. Aí eu falei, mas o Corumba é meio louco e tal, meio apressado, não dá muita atenção, e lá eu não compro. Ele falou, quantos shows você vendeu do Marcos Roberto? Eu falei, eu vendi uns 10, 12. Ele falou, vamos até em casa. Aí eu fui. Eu fiquei 28 anos. E o Sérgio morava nessa 28 anos com o Sérgio morava já no Santana, Lu? Ele nasceu em Santana. Nasceu em Santana? Em São Paulo. Aí fui lá, me apresentou a esposa, o filho dele, né? Sim. Que tinha 3 anos, 2 anos. Ele apresentou a Ruth, a primeira esposa. Sim. E aí saí para vender. Foi difícil na época, porque não estava em sucesso, estava sem música. Não existia Pinga, não existia. E tinha que ir no local para vender, né? Eu tentava vender, não sei o quê. Aí vendi numa boate. Que era os bailes nas boates. Vendi numa boate, Cafona, em Goiânia, consegui vender. Antes eu vendia em Uberaba. Aí uma das moças que trabalhava lá, era uma boate, ia senador, todo aquele... Era normal se fazer show em boate, né? Em boate... Aí, na casa das primas. Ela pediu para ele cantar uma música sertaneja, porque lá o pessoal gostava de sertaneja, mesmo que também só tocava de manhã, mas tocava mais que São Paulo, Rio, bem mais, né? Aí ele falou, vou atender a moça assim, já que o Menino da Gaita você
fez um trabalho aqui em Goiânia, e no estado ele foi para primeiro lugar, e a gente até está vendendo mais show. Eu vou fazer o Menino da Porteira, que deu sorte, esse nome. Aí, toda falei, tá vez bom, que eu chego em casa, lá na casa... Aí ele cantou essa. Eu até gostei, falei, nossa, ficou voz bonita. Por que eu gostei? Porque eu já ouvia música muito pouco assim, nesse tipo de música na época. Ele produziu, ele abrilhantou. Era um diamante, ele virou brilhante. Costello, violino, pegou o maestro Salinas, então a música deu para entrar na Hebe, deu para entrar no Bolinha e vários programas. Valorizou, né, a música, né? O arranjo, né? O arranjo. Quer dizer, com o arranjo ela deu brilho. Deu brilho. E a história é bonita, né? Sim. O Menino da Porteira é maravilhoso. Aí vendeu, olha, o show, pra você ter uma ideia, era 1.500, 2.000 na época. Cruzeiro. É, né? Cruzeiro. Hoje eu ganhava em cada show, hoje, se fosse hoje, comparando, R$300. Quando a música chegou na Bahia e foi entregue disco, que a direção da RCA não queria que ele gravasse. Não queria que ele gravasse o Menino da Porteira? Nunca. Sim. Falou, não, que é isso, Sérgio, só toca de madrugada, de manhã, a própria gravadora tinha essa distância, sabe? Sim. Aí ele bateu o pé, falou que ia gravar e gravou. Saiu, na época. Que era um compacto. Um compacto, né? Não, foi já foi LP. Um LP, cheio. Foi um LP. Aí ele gravou, chegou na rádio, pessoal que já conhecia, que era da antiga, que tocava sertanejo, achou bonito, começou a tocar e invadir as capitais, invadiu o pessoal que ouvia sertanejo, fez uma história no sertanejo, que mudou o sertanejo para madrugada, só nos programas. Passou a ter um espaço maior, né? Espaço maior, né? Douglas, vendeu mais de 500 mil, né? Sim. Bem mais. Naquela época... O show de 1.500 hoje, né, comparando, passou para 30. Sim, com certeza. Aí eu fiquei 28 anos. Sim. Hoje, né, um artista, para fazer uma música tocar, tem uma série de coisas, produção, promoção, enfim, acordos financeiros. É completamente diferente do que era naquela época. Para você conseguir fazer um trabalho brilhante com o artista, você tinha que ser criativo, né, Douglas? Porque não existia, né? Não era como é hoje, uma coisa tão comercial. Eu ligo para o diretor da rádio lá do grupo e faço um acordo comercial lá para tocar durante um ano, pagando umas pilas por mês lá, para você ter na programação. É diferente, né, da sua época. Isso é a realidade de hoje. O artista que vai para o mercado de hoje, ele precisa ter um capital para promoção já direcionado para a rádio. É verdade. Né? Na sua época era diferente. Era diferente. Por exemplo, depois que o Menino da Porteira estourou, ele gravou outras músicas, tudo sertanejo, né? Ele pegou e reproduziu, Costello, violino, e todas ficaram lindas, que já eram. Sim, né? mas ele antes, o Sérgio, não era 100% sertanejo, ele ficava um pouco meio no MPB, não ficava ali meio... Não tinha isso ou não? Tinha o MPB, rádio que só tocava MPB, mas ele abriu espaço. Né? Mostrou a arte dele e a beleza da história. Não, e o Sérgio era Brasil. Bonitão, né? O Sérgio é um galã, bonito, falava bem, tem uma voz, sempre teve uma boa oratória, né? Uma voz bonita. O Sérgio aí acabamos ficando juntos muito tempo, entendeu? Então você foi divulgador do Sérgio Reis, empresário do Sérgio Reis, né? Durante 25 anos, o Sérgio. Sérgio Reis, 28. 28 anos com o Sérgio Reis. Às vezes saía, voltava para a gravadora. O Sérgio não dava muito trabalho, não, dava pouco trabalho, né? Não, ele é bem, assim, coerente com as coisas, de horário de chegar. Sim, ele é muito... atender o público, atende, fazia fila, dava autógrafo. Tem um carisma impressionante, o Sérgio, né? Tinha já, né? E aí, depois, quando eu parava com ele, às vezes a gente discordava de alguma coisa, eu acabava parando. Aí eu encontrei com o Nelson Gonçalves, eu estava no meu carro, ele ia passando num táxi, e aí, ô Santista, só quer dessa aí, vou fazer um show em Campinas, eu quero que você vá comigo, com o Sérgio Reis. Fica puxando o saco do Sérgio Reis. Falei, não, hein?
empresaria, o cara, ele de vez de cantar música, canta só música sertaneja, aquele jeito dele, engraçado pra caramba. Aí, quando o Sérgio Reis cantava, eu comprava os discos, depois CD, e colocava uma menina para vender e ele autografava antes. Sim. Antes ele autografava 200, 300. Sim, entendeu? sim. Ô Douglas, você sabia que eu fiz isso quando eu comecei a trabalhar com show, que foi isso em 92, 91, 92 com o Yahoo, e eu fui para fazer a produção do cenário, para eles montar o cenário, que eu trabalhava em televisão, fui pro cenário. Então era, tipo assim, eu não fazia parte da produção dos caras. Eu era um terceirizado para montar a cenografia. E como eu acabava de montar o cenário tipo às 4 horas da tarde, eu ficava ali ocioso de 4 até o show acabar 11, meia-noite. Foi onde eu chamei o Jorge Augusto, produtor, que foi empresário do Erasmo Carlos, hoje trabalha com o Roberto Carlos, inclusive, que era produtor executivo do Yahoo. E eu falei, Jorge, eu acho que estou pensando em comprar uns LPs do Yahoo e fita cassete para vender nesse horário aí, né? E eu vendia pra caramba aquilo ali. O Sérgio Reis vendia uma base de 180, 200. LPs pro show, né? Depois o CD vendia, sempre vendeu bem. Sim, porque acaba você levando o CD ou o vinil ali. Ajuda a gravadora, ajuda a venda e ajuda na divulgação. Porque você vai numa cidade do interior lá que não tem uma demanda tão forte de venda ali. E você acaba tendo uma ação ali casada do show, verdade. E o cara acaba comprando. Então, essa é uma coisa que você vê, você já fazia isso em 70 e pouco. Eu tive essa ideia, foi em 1971. Você é comercial, né, Douglas? Você vende tudo, né? Você vende até avião caindo, né, Douglas? Se deixar. Se o cara pagar. Eu faço relacionamento bom, né? Sim. Com simplicidade, com respeito ao ser humano, com certeza. Que é o mais importante. Sim, né? sim. Aí fiquei com o Nelson Gonçalves. Vendendo o show dele, não como empresário, que era o Adelino Moreira, né? Adelino Moreira, lógico, Adelino Moreira. Você sabe que eu conheci o Adelino Moreira no Rio de Janeiro, em São Cristóvão, cantando na Igreja da Assembleia de Deus, que tem várias composições da Assembleia de Deus. Mas você sabe que eles não se falavam, né? Não, mas eles eram o quê, pai? Irmãos? Eram, assim, meio brigados. É mesmo? Aí, mas ele tinha 10% do show. Ele tinha? Ele tinha no contrato. Porque ele era o maestro do... ele era que fazia... Aí eu fui com... Adelino Moreira. Fiquei vendendo o show do Nelson. Sim. Ele sempre foi engraçado, né? O jeito dele, né? Sim. Engraçado. Muito bem. Sim. Uma vez o Yahoo, o Zé Henrique do Yahoo, da banda Yahoo, me contou que estava no estúdio, aí tinha um gaiteiro chamado Rio do Hora. Rio do Hora, monstro, produtor, Martinho, compositor, Chico Buarque, compositor. Sabe tudo. Aí ele chegou para gravar, aí ele falou, seu Nelson, tudo bem, vamos lá? Aí ele não sei qual era a música, nem o Zé Henrique do Yahoo lembra. Aí ele começou a cantar, ele falou, seu Nelson, com o maior respeito do mundo, você é o maior vendedor de disco, mas você está dando uma pequena semitonagem. Eu sou rei do gogó, porra, disse o Sinatra, porra, não grava mais essa... Levantou e foi embora. Louco de tudo, engraçado. Nelson Neves. Bom, eu quero aqui agradecer a você que esteve com a gente agora nesses 30 minutos. Nosso próximo episódio é com o Douglas aqui, que ele vai estar contando mais histórias sobre a parte de divulgação, de show, empresariamento. Então você que trabalha com isso, que quer conhecer mais, fique com a gente aqui, compartilhe também desses comentários e até o nosso próximo programa com o Douglas Lima, contando a sua história, a sua experiência aqui no show, para mim e para você também. Até já, até o próximo. Fala demorava para comprar uma casa, né? Sim, aí agora a gente vai falar de cachê.